responsabilidade civil objetiva por, apesar da ameaça, não ter suspendido as aulas. Então, achei acertada essa decisão e espero que a Polícia Federal realmente dê o devido amparo ao Instituto para que as matrículas continuem, de quem estava se matriculando nos cursos na IFPA e para que as aulas não sejam prejudicadas. Nós não podemos também ser refém do medo e do terror. Para isso, as polícias e as inteligências devem agir de modo a estancar. Tem outro problema que é algo que eu e o nosso colega de bancada Everton estava conversando, acho que ontem, era sobre esse efeito em cadeia dos problemas escolares, da violência escolar. Você teve a notícia de São Paulo, depois aconteceu aqui em Belém e a ameaça na IFPA. Parece que vai despertando isso. Ou então quer dizer que a mídia pauta. Não sei qual dos dois. Aliás, ele entende mais que eu sobre isso, pode falar um pouquinho. É verdade. Nós estávamos conversando ontem com o Edrei a respeito dessa, Dr. Fagner, a respeito dessas informações. Geralmente a gente vê informações que saem no noticiário e por isso que o profissional de comunicação, a empresa, o veículo de comunicação, ele tem que ter muito cuidado com as informações, porque isso pode gerar um efeito em cadeia. Quando foi em São Paulo que aconteceu aquele caso, né? Acho que foi em São Paulo. Noticiado, isso pode despertar jovens para esse fato. Estão sofrendo bullying na escola e, e ele já tem aquela predisposição para aquilo e isso pode despertar seguidos, né? Aconteceu em São Paulo num dia, se eu não me engano. No outro dia aconteceu ali em Coraci e no dia seguinte ali na IFPA. Então, o que nós vemos, o senhor falou sobre essa questão das redes sociais, essa questão do mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos a época que chamamos, né, a época pós-moderna, né, pós-verdade, e os valores eles estão sendo deixados de lado. Eu acho que essa questão do valor, a família é muito importante, o cuidado dos pais, o respeito, o acompanhamento dos pais com os filhos é muito importante e a atenção, porque esses meninos estão sendo abandonados e ele não vê uma referência, né? Eu que sou de outra geração, o senhor também, eu sou eu tenho uma idade maior do que O senhor você. já é mais experiente? É verdade, naquela época a gente tinha a referência ali do avô, dos avós, né? Eu conheci meu bisavô. E aí é muito legal, a gente tem referências, pessoas que a minha avó falava do meu avô, o respeito que ele tinha na sociedade. Isso são grupos de referência, né? Outros, hoje, na nossa sociedade, os grupos de referência são outros. É o funkeiro, é a funkeira, sei lá. É tanta coisa aí que a gente vê no mundo que É o nós vivemos. funkeiro que fala que ganha mais do que professor e É manda isso aí professor, mesmo. né? Os E a apologia a que esses artistas, né? Abre aspas aí, a apologia que eles fazem, Sim, sim. né? Traz a juventude, porque aquilo ali é um estado de ostentação, né? É um estado de glamour, é um estado que envolve, né, a conquista de bens materiais. Então, a referência hoje, como o senhor bem disse, é uma referência totalmente deturpada, né? Não se tem princípios, não se tem valores e muito mais ainda humanidade. É verdade, é verdade. Então a gente vê aí essa desvalorização dos professores, a agressão contra os professores. Eu acho que não é só o ganho econômico do professor, ele tem que ser valorizado socialmente. O professor é muito importante. Me lembro que a minha professora, ainda naquela época, eu sou do tempo da terceira série, naquela época, hoje eu não sei como fala, né? É período, acho que é período, ano, não sei, uma coisa assim. Eu sou da época da primeira série, segunda série. Então a minha professora na terceira série, eu achava que eu não tinha um desenvolvimento escolar. E essa professora me ajudou muito. Hoje eu não... Há muitos anos atrás, eu não sei se ela ainda está aqui entre nós. Mas se eu pudesse encontrar, eu ia agradecer essa professora. Mudou minha vida, ela mudou meu pensamento. Eu achava que eu não tinha capacidade e ela me mostrou. Então
É muito importante, doutor Fagner, a valorização do profissional. Principalmente os professores que estão ali no fundamental, ali no prezinho, cuidando das crianças. É muito importante, eu acho que não é só a valorização econômica, mas também a valorização do profissional, socialmente, o respeito, como outras classes têm, né? Eu tenho todo respeito à sua classe, o advogado, o médico. O professor também é um profissional que tem que ser valorizado na nossa sociedade. O professor tem que ser valorizado. O que seríamos de nós sem um professor, né? Todo que profissional seria? que foi formado teve um professor Que pudesse orientá-lo, ensiná-lo, né? Falar a respeito aí das matérias diversas e também tá conversando, auxiliando. Às vezes nem é papel do professor fazer esse tipo de iniciativa, mas a gente vê que na grande maioria, muitos têm a preocupação até com a vida, né, pessoal do aluno. Né? Não é somente aquela preocupação acadêmica, tem a preocupação com a vida pessoal. Né? E nós temos, se nós puxarmos na memória, cada um de nós vai lembrar de algum professor ou de vários professores que marcaram a nossa vida escolar. E a gente tem esse profissional com a mais alta estima possível, né? E também, através desse ponto aí, já que nós estamos falando de redes sociais, de internet e tudo mais, o senhor mencionou que queria trazer aí pra gente algumas informações, sim, né? É verdade. Eu quero trazer aqui algumas dicas, né? Conceituar o que é uma fake news, porque muitas vezes as pessoas falam fake news e não sabem o que é fake news. E conceituar é muito importante para nós. Hoje é um dia que as pessoas dizendo aí, né, comemoram, tem Tão famoso 1º de abril. 1º de abril. Então é importante, porque essas desinformações, elas podem trazer um grande prejuízo social. Então aqui, doutor Fagner, eu queria falar primeiramente sobre as fake news. As fake news, elas têm como propósito principal propagar desinformação, porque ela tem um interesse por trás. Através da desinformação, grupos ou pessoas buscam alcançar interesses e ganhos de cunho político, social, econômico, pessoal. Dessa forma, as fake news são propositalmente fabricadas. Ela não é um produto do acaso, não. Elas são fabricadas por grupos políticos, por pessoas, e a gente não sabe de onde é a origem desse ponto. E a internet, ela é o vetor principal desse produto, que é a desinformação chamada fake news. É uma palavra bem atual, né? Ela pode ter um recorte da informação. O cara recorta ali a informação, ela pode ter esse recorte, e que ela pode induzir a desinformação. Ou então ela é uma informação inverídica, mas é chancelada dentro de um contexto da realidade. Ela tem um contexto dentro da realidade, ela não está fora da realidade, ela está dentro de uma realidade, e isso dá uma credibilidade para essa desinformação, que é chamada fake news. Mas eu queria falar, no meu tempo aqui, eu queria falar de outro tipo de informação, que no jargão jornalístico a gente chama de barrigada. A barrigada é uma informação que ela é uma informação mal apurada do jornalista. Ele não tem uma má intenção de propagar uma fake news. Muitas vezes as pessoas dizem, uma fake news, mas talvez seja a preguiça do jornalista se informar, apurar, ou então a fonte que ele consultou não é uma fonte segura, e aí ele passa uma desinformação. Isso aconteceu com o Noblar. O Noblar, ele é um cara muito respeitado na academia. Mas aconteceu que, acho que foi na época do Temer, ele disse que ele tinha, a fonte dele lá informou ele que o Temer ia renunciar. E acabou ele virando chacota até na academia. Eu me lembro que eu estava na academia nessa época, os colegas começaram a brincar com os professores. E aí, professor, e o Noblar, ele não é o cara aqui da comunicação e tal? E aí ele deu uma barrigada, ele deu uma informação. Daí, mas aí ele deu essa informação porque a fonte que ele esticou foi uma fonte errada. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai apurar uma informação, para não dar uma barrigada. Quer dizer, a gente foi induzido a um erro por uma fonte, ou preguiça do jornalista de buscar
essa informação. Então pode ser uma barrigada. Também existe também outro tipo de informação, que a gente chama de enquadramento de uma informação. Essa teoria jornalística, ela explica que, ela nos informa que um veículo noticioso pode enquadrar a informação conforme convém aos seus interesses políticos, pessoal ou econômico. Não chega a ser uma desinformação da realidade, mas ela mostra apenas um ângulo da realidade que pode induzir ao erro. Ela pode induzir. Ela tem um interesse atender a linha editorial do veículo. Por Aqueles exemplo, que tem uma ideologia já afirmada, né? sim. Ele mostra, por exemplo, só os pontos negativos. Eu sempre falo para Nós trouxemos aqui nos programas anteriores algumas pautas que o Sim. jornal o Globo, outros veículos de comunicação, Folha de São Paulo, né, distorceram, o desemprego aumentou, mas ainda é baixo, né? Acho que foi alguma coisa nesse sentido Sim, aí, né, Léo? é isso mesmo. Ele enquadra conforme o interesse dele. Eu posso citar também como exemplo a questão do ex-presidente Bolsonaro. Eles não mostravam a questão positiva do governo, eles mostravam a questão negativa. E qual era a questão negativa principal do Bolsonaro? A fala dele. E enquadraram num ponto negativo, não mostraram os pontos positivos. Mas para dizer que eu tô falando só do Bolsonaro, eu vou falar, por exemplo, assim, da presidente Dilma, ex-presidente Dilma. Ninguém mostrava a questão política por trás. Mostrava só, não, ela fala besteira. Sem tocar num ponto... Às vezes é um ponto para desfocar, a realidade. A realidade Então, que estava acontecendo naquele momento, né? Esse enquadramento, ele pega só o ponto negativo de uma pessoa, do governo. Ou então, quando tem um interesse econômico a favor, só o ponto que interessa. Por exemplo, o presidente Lula fala besteira tão quanto o Bolsonaro. Essa fala do presidente Lula agora, dizendo que foi uma invenção do Moro, essa questão do PCC. Isso aí foi uma fala que compromete muito o presidente, mas... E não teve tanta repercussão, né? Jogaram os panos quentes em cima dessa questão, né? A despeito disso que o senhor está mencionando, eu encontrei aqui, ó, o Globo. O Globo, ele trouxe a seguinte informação: desemprego é alto, mas ainda está baixo. Foi a Zeina Latif que mencionou isso aqui no dia 8/3/2023. Nós vamos pegar a mídia Leitão também, ela traz o seguinte: o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo, tá? Então foi uma informação também, veio no dia 12 de março. Tá certo? Aí vem o Lauro Jardim e fala o seguinte: bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023, mas isso pode não ser o fim do mundo. Também é outra notícia. E para finalizar, a Folha de São Paulo traz o seguinte, com o Rodrigo Tavares: Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Ou seja, ou ele acertou ou ele errou. Não tem como você não tem como. Isso colocar. induz ao erro. Então, o leitor, ele é pego justamente nessa questão. Porque se ele não busca a informação, ao final de tudo ali, ele vai colher a informação que está na capa, né? Então, se eu for mencionar, olha, o Lula acertou sobre o BNDES. E muitas vezes os leitores não leem a notícia por completo. É isso que eu ia falar agora, doutor. Né? Não faz a leitura ali integral da notícia e ele só vê aquela primeira parte. Então eu falei, o Lula acertou sobre o BNDES. Ok, então ele acertou. Mas aí vem logo ali... Ele tem esse recurso aí. Para não ser uma fake news, Sim, aí ele vem logo ali com uma vírgula, apesar de ter errado. Então é verdade, é um enquadramento. E tem pesquisas que foram feitas, doutor Fagner, que o brasileiro... ele não lê matérias de jornais. Ele lê só o tema. Brasileiro, eu esqueci qual é a média de leitura dele de livros. Salvo engano, não passa de 2 por ano. É verdade. Então, geralmente o brasileiro, no modo geral, ele só lê o tema da matéria. Então, o tema da matéria, ele leva muito a induzir a pessoa ao erro. A pensar, por exemplo, tá ruim. Por exemplo, tá ruim, mas... tá ruim, mas tá bom, sei lá. Tá ruim, mas tá bom. Daí o cara não vai ler, não, tá bom, então tá bom. Então ele faz pensar que tá bom, porque os meios de comunicação, eles têm a capacidade de manipular o pensamento da população, o pensamento crítico. Nós temos que ter pensamento crítico. Na outro programa que estava eu aqui, o Eliseu, nós falamos sobre isso, sobre a capacidade dos meios de comunicação manipular a população.
Muito. a ponto de pensar que tá bom. Ah, o governo do estado tá bom, o governo federal tá bom. E no mundo real isso não acontece. No mundo real não acontece, porque eles têm o modo de manipular. Eu me lembro que um senhor chegou comigo e disse assim: tu não vê que esse governo tá fazendo aí? Tá muito ruim. Tu não assiste Jornal Nacional? Eu falei para ele: amigo, não assisto não. É por isso que tá desinformado. Porque a maioria da população, principalmente aqui no nosso norte, eles ainda tem essa cultura do Jornal Nacional. Eles não procuram se informar. Eles não procuram fazer a checagem da informação. Eu só sorri para ele: tá bom, não assisto Jornal Nacional, estou desinformado. As pessoas pensam, no modo geral, que a gente só se informa se assistir Jornal Nacional. Você assiste o Jornal Nacional, mas procure checar aquela informação, porque isso pode atender a interesses do veículo no momento, contra o governo ou a favor do governo, seja do Lula, seja da Dilma, seja do Bolsonaro, de quem for. A gente tem que ver o que acontece no mundo real. Se a economia tá bombando, vamos ver as pesquisas do IBGE e dos outros grupos de pesquisa que tá falando sobre o quadro econômico no Brasil. É isso aí. A melhor